Unidade 2, tema 3, a Revolução Russa, tá, pessoal? Vamos lá, então. O Império Russo às vésperas da Revolução. No final do século XIX, a Rússia era o país mais extenso do mundo, com terras na Ásia e na Europa. A autoridade era composta pelo czar, governante que concentrava grandes poderes e tinha apoio da Igreja Ortodoxa Russa. Tinha apoio ainda da nobreza, que era grande proprietária de terras, e das forças armadas, ou seja, praticamente 100% aí das forças ao lado dele. Nesse período, a população era composta de 85% de camponeses, tá? A maioria deles ainda vivia no regime de servidão. O que era regime de servidão? Ou seja, preso à terra. Mas somente em 1861 houve um decreto chamado do czar Alexandre II que aboliu esse regime de trabalho. Uma outra característica desse período, pessoal, está relacionado ao desenvolvimento industrial. No século XIX foram criadas indústrias siderúrgicas e petrolíferas, financiadas com capitais franceses e britânicos. Lembrando por qual motivo? A Rússia estava do lado da França e da Grã-Bretanha durante a Primeira Guerra Mundial. Tá? Além do mais, esse período industrial expandiu-se linhas de telégrafos e malha ferroviária. Porém, no campo continuava a mesma coisa. A população marginalizada, tá? Vivendo na miséria. A maioria dos camponeses, tá? Você tem uma ideia, 40% deles não tinha nada para comer. Já as duas grandes capitais desse período eram Moscou e São Petersburgo, tá? Os operários russos estavam submetidos a condições extremas de exploração. Jornadas diárias que variam 12 a 16 horas, baixos salários, falta de segurança, sem leis trabalhistas, proibido até mesmo o sindicato, tá? É nesse contexto da Rússia, né, que está um caos ali na parte econômica, ainda sobre um regime, sobre um czar, surgem algumas correntes políticas, entre elas 2 partidos, tá? Na realidade, ela é um só, né, chamado Partido Operário Social Democrata Russo, porém houve algumas divergências, eles dividiram em 2 grupos, em bolcheviques e mencheviques. Vamos ao primeiro, então. Os mencheviques significa minoria. Defendiam uma aliança com a burguesia para derrubar o czarismo na Rússia, conquistar as liberdades democráticas e desenvolver plenamente o capitalismo no país. Só depois viraria o socialismo. Os bolcheviques significa maioria. Esses eram radicais. Defendiam uma aliança revolucionária entre operários e camponeses para derrubar o czar, derrubar a burguesia e implantar o socialismo na Rússia, tá? Então, vocês estão vendo que está caminhando para uma revolução. Temos, então, o nosso primeiro ato. O primeiro ato é chamado de Revolução de 1905. Por quê? Nesse período, praticamente, ocorreram 4 grandes fatores. Primeiro fator, de 1904 a 1905, Guerra Russa-Japonesa. Ou seja, a Rússia entrou em guerra com o Japão, perdeu. Segunda questão, 1905, o famoso Domingo Sangrento. Um grupo de manifestantes desarmados marchou até o Palácio de Inverno, em São Petersburgo, para entregar uma petição ao czar, solicitando melhores condições de vida e trabalho. Porém, o czar ordenou os soldados e a guarda imperial atirassem contra esses manifestantes, tá? Por isso conhecido como Domingo Sangrento. Terceira questão desse ato, tá? Os protestos e greves, principalmente a gente tem aqui o encouraçado de Portencaim, que eram os marinheiros que rebelaram-se contra os seus comandantes em razão de maus tratos. Tudo bem? E o nosso quarto item, o czar convocou o Duma, o parlamento russo, procurando dar aparência meio que democrática, mas nada disso aconteceu. E é nesse contexto também que surge um famoso grupo chamado sovietes. Os sovietes eram conselhos, tá? Conselhos e representantes de operários, soldados e camponeses que buscavam lutar. Esse grupo é importante, que eles vão participar novamente lá na frente. A gente vai precisar desses sovietes, tá? E para encerrar esse primeiro vídeo, desse nosso primeiro tema,
A Rússia, né, ela tem diversas revoluções, entre elas a famosa Revolução de Fevereiro. O que foi a Revolução de Fevereiro? Em 1914, a Rússia ingressou na Primeira Guerra Mundial, ao lado de quem? Daqueles dois países que ajudaram no processo de industrialização, a Grã-Bretanha e a França. Só que esse conflito consumiu muitos recursos do Estado, aumentou a insatisfação popular com o regime czarista. Além do mais, nos campos de batalha, o exército russo estava totalmente despreparado, tá, para uma guerra moderna e longa. E no mais, sofriam constantes derrotas. Foi então que, em fevereiro de 1917, segundo o calendário russo, tá, eclodiu o movimento revolucionário na cidade de Petrogrado, hoje São Petersburgo. Soldados e tropas aderiram ao movimento, e até mesmo os setores mais moderados, tá, abandonaram o czar II, que foi forçado a deixar o trono, tá? Então é isso aí, pessoal. Encerramos o tema 3.